Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu, Paulo Silva e a minha colega Shirley Marciano, cá estamos, mais uma vez para apresentar o Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação de uma situação sindical, falando para a base e mantendo a interessada para os desafios cotidianos vividos pela comunicação sindical e, claro, conseguindo chamar a atenção da sociedade para com as novas tecnologias na área da informação. O Clique Jornal trata-se de um programa de variedades, não apenas de ciência e tecnologia, de política ou de questões sindicais ou de cultura. Em nossa programação, como hoje, nós abordamos temas desde o clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais, com lutas, CUT, CTB, movimentos sociais, cultura, passando também por amenidades, causas e até mesmo filosofia e religiões. Sempre ao vivo, sem cortes e até com retransmissões em horários alternativos. Logo, sempre às 9 da noite, dando assim mais espontaneidade, dinamicidade e a esse nosso jornalismo, lembrando sempre que você, ouvinte, pode interagir com os nossos entrevistados através do telefone 3942-1777 ou mandando a sua mensagem para a nossa página no Facebook. E aí você notará que não desempenhamos o papel de censurar qualquer opinião do entrevistado. Este é o Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. O entrevistado de hoje aqui do Clique Jornal é um dos mais conhecidos cirurgiões dentistas aqui do Vale do Paraíba. É o doutor Antônio Dutra de Castro, ele que é cirurgião dentista, especialista em bucomaxilofacial. Aqui ele entende muito desta área e nós o convidamos para saber como é que está o sorriso do brasileiro, por que é que muito, com toda a facilidade dos implantes dentários, com toda a facilidade do não dor na extração de um dente, que as pessoas continuam ainda colocando a mão na frente da boca para poder dar um sorriso. Doutor Antônio Dutra, muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos. E é um prazer imenso estar aqui e ter a satisfação de passar à população, né, um esclarecimento que muitos ainda têm o dentista como uma barreira, uma coisa assim monstruosa. E na realidade não é nada disso. É uma coisa tranquila, é uma coisa boa, desde que fazendo a prevenção corretamente. Porque a prevenção é aquilo que eu sempre falo, ela não dói no bolso e não dói na boca. Dói, como é que é? Dói... Não dói no bolso e não dói na boca, porque a prevenção fica muito mais barata. Doutor, então, em se tratando de saúde bucal, qual o melhor caminho para prevenção? Que não dói na boca e também não vai doer no bolso. O problema é o seguinte, que a maioria das doenças bucais, elas são sempre silenciosas. Porque muitas vezes a pessoa tem uma dor de dente quando ele tem uma pulpite, tem uma cárie grande, tem um abscesso, aí ele tem dor. Mas a maioria das doenças bucais, quando passa esse abscesso, quando passa essa pulpite, que a coisa acabou, normalmente a pessoa fica sem dor. E aí é que corre o perigo, porque o que acontece?
A pessoa fica ali com um abscesso na boca, uma fonte de pus ali, engolindo aquilo ali durante 24 horas. E isso acaba caindo na corrente sanguínea e acaba complicando. Se ela precisar fazer uma cirurgia em qualquer uma parte do corpo, esse abscesso bucal aí vai ser um transtorno terrível. Então, a prevenção é aquilo que eu disse, não dói no bolso, não dói na boca, por quê? Porque se você faz a prevenção de uma cárie, por exemplo, você vai evitar o tratamento de canal. Você faz a prevenção no tratamento de gengiva, que seria fazer a limpeza, fazer o trabalho certinho, você vai evitar a extração de um dente e a colocação de uma prótese. Se você faz o tratamento preventivo de ortodontia, você não vai ter lá na frente um problema de gengiva por causa dos dentes tortos e uma série de outros fatores desagradáveis, principalmente nos jovens, que eles gostam de ter os dentes todos bonitos. Então você vai gastar ali 1 ano ou 2 anos para colocar aqueles dentes em ordem, mas o restante da tua vida vai ser melhor o sorriso e vai ser melhor a saúde bucal, porque aqueles dentes tortos vai acumular alimentos ali no meio e vai provocar o acúmulo de placa bacteriana e, consequentemente, tártaro e reabsorção óssea desses dentes. A partir do momento que ele fez a prevenção, por exemplo, com a ortodontia, isso aí já vai ocorrer, mas muito mais lento, vai ser muito mais tardio. Então, a prevenção, o que eu digo, a prevenção não dói no bolso e não dói na boca, é através disso, porque se você quebrou um dente, você percebeu, você fez a rotina direta no profissional, o que vai fazer? Tem uma cárie aqui, vamos fazer, não vai cair no canal. Olha, tem uns tártaro aqui, tem uma placa bacteriana, vamos remover isso aqui, vou te passar a ensinar a escovação. Então, é uma série de fatores que isso aí fica bem mais barato do que o tratamento de canal, que a extração daquele dente que já não está segurando mais na boca e colocar uma prótese. Então, tudo isso facilita o profissional e facilita o paciente também. Doutor, eu costumo escovar a língua. É recomendável isso? Inclusive tem a técnica de escovação da língua e tudo mais. Então é importante não escovar só a língua, mas os dentes escovar de maneira correta, né? Pegar de uma parte assim lá atrás, fazer o arco superior até o outro lado, pela frente, por exemplo, e depois voltar escovando pelo lado de dentro. E aí passar a escovar a parte de baixo da mesma maneira. Começa-se lá atrás, o lado de fora, e para o lado direito ou lado esquerdo, mas sempre pensando da maneira seguinte: ele vai pegar de um lado e vai terminar do outro, e depois voltar escovando o lado de dentro, de uma ponta a outra da parte inferior também. Doutor Antônio Dutra, mas quando é que se deve começar a prevenção? A prevenção, eu sempre digo que a prevenção deve se começar quando o casal se planeja ter um filho. Nossa! Porque o que acontece? A partir do momento que a mãe pensa em ter um filho, ela deve fazer os exames médicos, por exemplo, evitar os vícios. Porque, por exemplo, uma mãe que fuma e uma mãe que não fuma, se for fazer um eletro daquela criança, você vai notar que aquela criança que a mãe fuma, o batimento cardíaco dela é muito mais rápido do que aquela mãe que não fuma, porque a criança precisa de oxigênio. Então, desde a gravidez já é importante a mãe ter boa alimentação. O médico vai passar a medicação adequada para ela se manter nutrida. E outra coisa, a partir do momento que a criança nasce, começa a nascer os dentes, é responsabilidade dos pais cuidarem. E não só da mãe, não só do pai. E assim a criança começa a andar, normalmente eles dão uma escova, uma pasta para a criança e falam, vai lá escovar o dente. Não é assim, tem que buscar recomendação no profissional de como fazer essa higienização. E muitas vezes tem que ter aplicação de flúor, tem que fazer a parte preventiva, que a gente fala de selante. Mas numa escala de 1 a 10, quantas pessoas fazem essa prevenção de aplicação de flúor e tal? Hoje já aumentou muito, porque hoje o pessoal está muito mais esclarecido. Então é uma coisa muito boa, porque hoje eu tenho no consultório, em muitos casos, aquelas mães que fazem até um sacrifício para levar o filho, para colocar o aparelho. E você vê que, apesar da simplicidade das pessoas, ela se preocupa com a saúde, não só dela, mas do filho também. Então é uma coisa muito bonita a responsabilidade de cada pessoa. Porque tem pessoas que, meu filho está nascendo um dente, o que eu devo fazer? Então,
A partir daquele momento, a gente já começa a passar orientação para as mães. Inclusive, um detalhe aí é a mamadeira. Porque tem mães que às vezes colocam muito açúcar na mamadeira. Então tem que seguir aquela regra dos médicos, o que deve ser alimentado. A criança, desde cedo, já deve comer aquele prato colorido para evitar muita coisa doce. Principalmente o refrigerante, que é um veneno para o nosso organismo. É mesmo, e está comprovado isso. Está comprovado, porque se você toma um copo de refrigerante, para você eliminar toda aquela parte ruim daquele copo de refrigerante, você precisa tomar 32 copos de água com pH bem alto para você. Isso. Então, é o que nós temos, o nosso corpo vive aquilo que você come. Né? Então nós temos que cuidar de dentro para fora, não de fora para dentro. E as pessoas estão cuidando de fora para dentro. Porque, infelizmente, hoje, a constância de certos hábitos chega uma hora que ele vai se agravando. Porque, por exemplo, a maioria do pessoal chega no final do expediente, como tudo que a nossa saúde a saúde do nosso corpo começa pela boca, mas hoje virou um hábito natural, o pessoal, em vez de tomar uma água, tomar uma cerveja. Ele vai num boteco, vai numa choperia, ele toma lá 3, 4 chopp direto, ao passo que antes ele deveria tomar uns 3, 4 copos d'água para depois tomar o chopp. Esse seria o correto. Não é o correto. O correto seria até você não beber, mas lógico, hoje é impossível isso, o pessoal curte muito. Mas a água é imprescindível no nosso organismo. E água boa, que tem um pH alto. Doutor Dutra, agora nós tá tendo no Brasil a moda dos aparelhos ortodônticos, não é, que pode causar... tem a meninada, a rapaziada de várias partes do Brasil, eles estão usando esses aparelhos coloridos, às vezes até sem necessidade. O que é que está acontecendo com a juventude? O que está acontecendo com a juventude é o seguinte, até teve um ano atrás que passou na televisão e tudo mais, e foi comprovado. O pessoal colocava lá coisa de vassoura, uma série de outras coisas. A ortodontia é o seguinte, você tem que ver se há indicação, se há necessidade dessa criança usar, desse jovem usar. Uma coisa que é muito importante, e eu vou deixar aqui, que eu gostaria que quem estivesse ouvindo até anotasse, seria uma radiografia panorâmica dos seus filhos aos 14 anos de idade. Porque aí você vai ver se tem todos os dentes, se falta algum dente, se tem algum dente ali atravessado ou mal posicionado. E agora, a obrigação de colocar o aparelho, quem vai decidir é o profissional. É o ortodontista. Mas estão colocando mesmo sem consulta? Mesmo sem consulta. Tem lugar aí que o pessoal coloca para achar bonito. Entendeu? E estão até postando nas redes sociais. Justamente. Agora, além do aparelho, tem o fio também colorido. Então, mas o fiozinho colorido, isso aí a própria ortodontia tem, o fabricante faz, porque tem, eu quero verde, eu quero azul, eu quero branco. Isso aí não tem problema, desde que ele seja colocado pelo profissional. Doutor, quando usar a primeira escova e quanto tempo a gente deve levar fazendo a escovação dos dentes? A escovação dos dentes normalmente demora de 3 a 5 minutos para fazer a escovação correta, porque você deve escovar normalmente de 2 em 2 dentes, você escovando cada área. Então você divide a arcada dentária normalmente em 3 em 4 ou 4 partes cada uma, de baixo em 3 partes, aqui em cima a mesma coisa. É como você cuidar da sua casa, você vai dar 3, 4, 5, até 6 vassouradas para você tirar alguma coisa que está ali naquele canto. E a escovação é a mesma coisa, não é você fazer força e nem usar a escovadura, porque a escovadura normalmente ela traumatiza. Acaba dando retração gengival, acaba gastando o dente ali na parte acima da gengiva. Então, faça corretamente todo dia, que não vai ter acúmulo de placa e não há necessidade de você usar a escovadura. E principalmente a escova associada ao fio dental. Então, tem que ser devagar, esse negócio de chegar aí, tal, dar aquela escovada. Você chegar e mentalizar. Eu estou escovando a ponta na outra. É como a tua casa. Você vai limpar o quarto, a sala, a cozinha, o banheiro, todos os cantos. A boca é como se fosse um quarto ou uma sala, que vai ter que escovar todos os cantos.
Não adianta escovar só os dentes da frente ou de um lado. Que o pessoal tem mania, que às vezes se acostuma a escovar o lado direito e não escova o lado esquerdo. Então ele tem que mentalizar que ele tem que escovar todos os dentes, tanto o lado de dentro quanto o lado de fora. Doutor Antônio Dutra de Castro, nós vamos para um breve intervalo. Lembrando que o doutor Antônio Dutra é especialista em bucomaxilofacial. Esse é o nome? Cirurgia bucomaxilofacial. Bom, no próximo bloco vamos saber que cirurgia é essa? Vamos. Bucomaxilofacial. Daqui a pouquinho o doutor Antônio Dutra de Castro, ele que é especialista em cirurgia bucomaxilofacial, volta já aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal. A presença hoje do doutor Antônio Dutra de Castro, ele que é especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Um pouco. O que é bucomaxilofacial, doutor? Acontece o seguinte, buco é a boca, né? Maxila é a parte de cima, e facial é a face toda. Então a gente pode intervir desde a parte até a base do olho, em toda a parte da nossa face. Como é uma cirurgia dessa? Depende de cada trauma, porque pode ser desde um acidente que uma criança caiu, saiu o dente, ou intruiu o dente. Intruiu é quando o dente entra dentro do osso lá da gengiva. Como a fratura, o dente do siso. É uma cirurgia de correção de gengiva, quando usa a dentadura mal adaptada, essa dentadura forma ali um tecido, como se fosse 3 ou 4 rebordo. Uhum. Entendeu? Então não tem como fazer uma prótese em cima, então a gente faz esse tipo de cirurgia. Dentes que estão lá, travados lá em cima, outra coisa, fraturas, de tanto acidente, principalmente fratura em acidentes, né? Mas aí a gente depende de um hospital. Porque é um acidente de bicicleta, automobilístico, briga, é o mais variado tipo de acidente. Uma pancada através de um morro pode danificar tudo isso, doutor? Danifica tudo isso, como a pessoa pode também perder os dentes, né? Com morro? Com morro. Eu já tive uns 3 casos de briga. Que a pessoa... inclusive teve um que eu perguntei para ele, o que aconteceu, rapaz? Pô, você tem uns dentes bonitos? Vodka. Que ele disse que estava bêbado, chamou um amigo para brigar. O amigo falou, não vou brigar com você, eu não quero brigar com você, não. Então você não é homem.
Não, se você for homem, você dá um murro na minha boca. O cara foi e deu. Perdeu os 4 dentes da frente. E o culpado foi a vodka. O culpado foi a vodka. Tá aí, vodka. Doutor, quanto tempo leva uma cirurgia e a questão da dor de uma cirurgia dessa? Olha, tem que ver o nível da cirurgia, porque tem certos casos que você faz a nível de consultório. E quando é mais complicado, aí você já encaminha para o hospital. Por exemplo, quando a gente tem já tive vários casos de uma infecção que chama-se angina de Ludwig. Angina? De Ludwig, que é um abscesso que ele fica entumecido, quer dizer, ele não sai dali e vai fechando a respiração do indivíduo. Ele vai fechando abaixo da língua e ele vai fechando a respiração da pessoa, ela acaba não respirando direito, não se alimentando. E aí você tem que encaminhar para o hospital. Inclusive, há uns 6 meses atrás, eu tive um caso desse. Foi resolvido na clínica São José por um amigo meu. Que o indivíduo ele foi no meu consultório, eu mandei para a vila, depois voltou. Aí eu falei, tem que ir um hospital, não tem como. Você tem convênio? Tem. Eu falei, então por que já não me falou, né? Aí encaminhei ele para o convênio e já liguei para o hospital. Estou encaminhando um paciente aí, em estado gravíssimo. E vocês tomam a providência aí. E aí tem uma equipe de bucomaxilo que resolve o problema. Nos hospitais particulares aqui de São José, então tem equipes? Tem na Santa Casa, tem no Pio 12, tem no Policrim, tem na Vila. A maioria dos hospitais. Tem. No Fátima, tem, no São José tem. Agora, doutor Dutra, politicamente falando, se fala tanto da questão do pronto-socorro odontológico. É um sonho distante? Não tem aqui em São José? Aqui em São José tem, por exemplo, na Vila Industrial tem a parte que faz isso. O problema é o paciente chegar nesse local, porque a maioria das vezes tem que ser indicado, ele passa por um profissional, esse profissional, se ele tiver ligação lá, já vai ser mais fácil. Se ele tem um convênio no hospital, por exemplo, se é no Policrim, no Pio 12 ou no São José, por exemplo... Tá tudo bem. Tá tudo bem, porque vai chegar lá, nesses hospitais, já tem uma equipe 24 horas. De dentistas. De dentista. Pode ser que ele não esteja lá, mas vai passar ali, vão chamar o profissional que vai estar de plantão, ele vai lá e vai dar assistência para aquele caso. Então, o serviço público não tem essa equipe? Tem essa equipe. Na Vila, por exemplo, tem essa equipe. Do dentista que está é o pronto-socorro odontológico. Só que ali não é bem assim essa parte de chegar, eu tô com dor, vou correndo no hospital. Então isso aí a maioria dos hospitais aqui não faz. Faz durante o dia, naquele pessoal que está agendado, aquela coisa ali, ou chega lá, tem uma emergência ou outra. Normalmente o pessoal faz. Às vezes algum abrem aquele dente, mas não faz essas coisas mais complicadas. Mas se credenciar o cirurgião dentista para que ele vá dar plantão no hospital municipal, aí seria... Então, lá tem essa equipe, tá? No pronto-socorro da Vila. Só que normalmente essa equipe é o quê? São os casos mais complicados, que é a equipe de bucomaxilofacial. No caso de acidente. No caso de acidente, no caso de, um tumor, uma coisa mais complexa nessa região, normalmente é eles ou o oncologista que fazem. Fora disso, não. Cabeça e pescoço, fora isso não. Mas e daí? Seria o quê? Vontade política de ter um pronto-socorro odontológico em São José? Olha, São José caberia um pronto-socorro odontológico público 24 horas. Porque eu mesmo já saí de casa várias vezes para vir atender pessoas, e inclusive pessoas da área da saúde, que inclusive trabalham na rede pública. Que interessante. Eu já cheguei a atender pessoas que trabalham na rede pública, que no hospital não tinha ninguém, me chamaram, eu fui lá para atender. Bom, vai para atender, daí leva para a sua clínica. Daí vai para o meu consultório, quer dizer, aí já muda, né? O paciente tem que... Né? Olha, te encontra em tal lugar. Eu tô indo pro consultório, você vai para lá? Vou, então, tô lá. Bom, tá começando aqui uma campanha, então, para que São José tenha... Agora, isso aí, eu acho que deveria ter, não precisa ter 4, 5 profissional. Tem um profissional ali para relatar o caso, encaminhar, entendeu? Fazer aquela emergência que a pessoa não tem condição financeira de arcar com aquilo ali, porque isso aí acontece todo dia e toda hora, e a cidade é muito grande. E é uma dor terrível, a dor de dente. A dor de dente é terrível, cara. O doutor Dutra já teve dor de dente? Rapaz, pior que eu tive num sábado, lá na roça.
Não tinha ninguém. Eu próprio anestesiei e abri o dente. O próprio médico? Que coragem. Na hora da dor você tem que se virar, cara. O próprio doutor anestesiou e arrancou? Não. Tratou? Anestesiei e abri só. Que interessante. Precisa... De frente a um espelho, né? Você tem que ter muita habilidade. Você tem que ter habilidade mesmo. Bom, é por isso que o doutor Dutra... Mas na hora do... Da dor. Da dor, você tem que... Cada situação é uma situação. Tá? Eu já tive N casos. Entendeu? Porque tem hora que você bate o olho, cada dia que você vai fazer uma cirurgia é uma dificuldade diferente. É um caso diferente. Então você tem que ter N instrumentais. Então, de repente, aquele instrumental que está indicado, você vai pegar um outro que não tem nada a ver. Então a criatividade ali é sua, você tem que ser criativo. E foi o que aconteceu comigo esse dia. Eu estava lá na roça, vim embora, cheguei aqui, procurei uns 4 ou 5, não encontrei ninguém. Falei, o jeito é... Eu mesmo me medicar. Anestesiar é a coisa mais fácil do mundo. Agora, você acertar ali aquele, até abrir aquilo ali, demora um pouquinho. Mas dá para fazer. É só ter habilidade e tem que ter muita habilidade. A cirurgia, a odontologia para o Dr. Dutra é o quê? Poderíamos ser o futebol para o Neymar? É aquilo, é aquele prazer de trabalhar? Olha, você tem que gostar do que faz. Porque eu acho que não adianta, o dinheiro é uma consequência. Agora, primeiro, você tem que ver o ser humano. Entendeu? Eu penso comigo, o meu trabalho, o dinheiro é uma consequência. Agora, o prazer de fazer é a coisa mais gostosa do mundo. Quando o paciente entra com aquela cara de sofrimento, e ali em 10, 15 minutos você consegue aliviar ele daquele sofrimento. Ele entra às vezes com um dente fraturado, e o cara nem foi trabalhar, não saiu para a rua, e em 1 hora e meia, 2 horas, você consegue devolver aquele sorriso para ele. Estancar aquela dor. Então, é muito gostoso, é muito prazeroso fazer isso, sabe? Porque muitas vezes, eu não sei quantos jovens eu fiz a cirurgia aqui, porque nesse tempo todo eu trabalhei com o Dr. Edilô Vissoli, eu só fazia dente do siso dele. Então tem muita gente que me conhece, eu não sei quem é. Então fala, pô, você fez os meus 4 dentes do siso, você operou minha mãe, você operou não sei quem. Então é muita gente, porque às vezes eles passaram por mim 1 ou 2 vezes. Então a gente não guarda a fisionomia. Para eles marcaram. Mas para eles marcaram. Então é muito prazeroso isso, porque a gente consegue ajudar muita gente. Doutor Antônio Dutra, agora, como tem que gostar muito, e o problema do mau hálito, como tratar isso ali? Isso aí tem que ver a causa dele. Uhum. Às vezes pode ser um problema de estômago, um problema de diabetes, um problema de uma gengivite aguda. Porque tem um pessoal que quando chega no consultório, de longe você já sabe, o cara está com guna. Quer dizer, guna é gengivite ulcerativa, quer dizer, ela forma uma úlcera na boca, que são aquelas feridas. E aquilo ali você, no mais leve toque, já está sangrando. Agora você falou aquela hora do Neymar, eu queria dizer aqui a inversão de valores e responsabilidade. Uhum. Porque o Neymar, se ele perdeu um gol, não tem problema. Agora nós temos que ter detalhe, porque nós estamos mexendo com vida. Não pode perder um dente. Não pode perder um dente e muitas vezes aquela vida que está na sua cadeira está correndo um risco. A pessoa pode morrer na cadeira do dentista? Pode, pelo seguinte, você pega um cardíaco e dá uma adrenalina nele, você pode matar ele. Doutor, então... é muito importante que a pessoa que faça uso de medicação, que tenha um problema cardíaco, que usa marca-passo, que tem diabetes, a doença que ela tiver, ela chega e não esconda do relatório do dentista. Porque isso é muito importante para o tratamento. Porque muitas vezes a pessoa toma um AS, tá com dor, vai para tirar aquele dente. E aí a gente pergunta, você toma alguma medicação? Ah, não tomo. Aí depois ela toma, aí você faz o serviço e aquilo não para de sangrar, porque o AS ele afina o sangue. E a cicatrização também é comprometida. Se ele tem um problema cardíaco, ele deve relatar. Se ele tem o diabetes alto, ele deve relatar.
Então, é uma série de fatores. Se a mulher está grávida, também que ela relate, estou grávida de 1 mês, de 2 meses. Porque toda a prevenção é tranquila. E outra coisa, todos os exames que o profissional pedir, a pessoa fazer. Por exemplo, eu quero uma radiografia panorâmica. O cara fala, mas por que eu vou ter que fazer uma radiografia? Você vai tratar de um dente ou dois? Por quê, doutor? Por quê? Porque na radiografia panorâmica, a gente descobre uma raiz que está sepultada lá há muito tempo. A gente pode descobrir um tumor que está lá do outro lado. Então, se eu for coletar as radiografias que eu tenho, que foi descoberto vários tipos de tumores, muitos. Doutor Antônio Dutra, então a gente faz o seguinte, vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos saber quais os maus hábitos e as suas consequências na saúde bucal, tá certo? Tranquilo. Um instante só, o doutor Antônio Dutra de Castro, ele que vamos tentar aqui de novo, cirurgião dentista, especialista em bucomaxilofacial. Um instante só, o doutor Dutra volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, com o doutor Antônio Dutra de Castro, ele que é cirurgião dentista, especialista em bucomaxilofacial. Doutor, quero registrar aqui algumas audiências que está espalhada pelo Brasil. Nos ouve neste momento, seus colegas, cientistas, porque o dentista, ele é um cientista, né? Justamente, porque é uma engenharia, né? Como os cientistas do INPE, vocês aqui, cada um tem um dom para uma coisa. Eu fiz odontologia, lógico que eu faço praticamente quase tudo. Tem outros colegas que faz um implante para mim, outro faz a parte de ortodontia. E eu faço a parte de clínica geral e cirurgia, mas a parte de cirurgia eu adoro muito. É uma ciência pura. É uma ciência porque você tem que conhecer toda a parte
do crânio do indivíduo, porque você envolve o corpo inteiro, não só a boca, você envolve o corpo inteiro. Aquilo que eu falei, aquela hora do jogador de futebol e a gente, porque nós temos uma vida em nossas mãos. Então, eu vejo toda a diferença. Eu vejo, por exemplo, na Santa Casa ou no Pio XII, colegas, por exemplo, o Dr. Alfredo Jorge, o Dr. Jorge, que faz transplante de fígado, os caras ficam ali 15, 20 horas com o paciente. Numa cirurgia? Numa cirurgia. O Dr. Alfredo Jorge é um cara que eu tiro o chapéu para ele devido às pessoas que eu já vi que ele operou, o Dr. Bracone, que faz oncologia. Então, são as pessoas que a gente admira muito pelo trabalho, pela dedicação, porque você fazer um trabalho de uma cirurgia, igual às vezes a pessoa vai para tirar uma raiz de dente, aquilo ali acaba tendo uma complicação terrível. Então é o que eu falo, eu só digo que é fácil depois que terminou. Antes é impossível. Igual a minha secretária sempre fala, você conhece ela? Dona Neide. Ela sempre fala, doutor, não diga que está fácil, prepara para o pior. Porque se sair fácil, vai ser bom para mim, vai ser bom para o paciente. Se demorar, a gente tem que ter as manhas, tem que ter o conhecimento para ver o lado que você vai puxar aquela raiz, se você vai ter que dividir aquele dente. Porque vai tirar alguma coisa de dentro da cabeça da pessoa, né? Está dentro do osso, né? Aquilo ali está plantado dentro do osso. Tem alguns que está meio solto, mas tem outros que tem a raiz tortinha lá embaixo. E aquilo ali tem que tomar muito cuidado, porque... Para não arrebentar? Não, porque lá embaixo tem artéria, tem veia, tem nervo. Então eu já tive um caso de uma colega que chegou no consultório transtornada, puxando o paciente pela mão, porque houve o rompimento do mandibular. E então, daí, doutor? Daí foi 2 horas de trabalho para conseguir estancar aquela hemorragia. Aí até jorrando direto. Jorrando direto. Aí ela acabou levando aquele paciente para dormir na casa dela. Ela disse que dormiu do lado do paciente com medo que ele voltasse a sangrar novamente, porque isso é muito grave. Então, por isso que eu falo, a responsabilidade de um cirurgião dentista é muito grande. E a nossa boca é uma coisa muito delicada, porque a nossa vida depende da nossa boca. Se você tem uma boa alimentação, uma boa mastigação, você vai ter uma boa digestão. Você tem um sorriso bonito, você vai chegar em qualquer lugar, você vai sorrir, você vai estar descontraído. Então, a boca é o nosso cartão de visita. Entendeu? Quantas vezes a pessoa chega no consultório com a mão na boca, então você vê que aquela pessoa está triste, está de cabeça baixa, está... Tem a baixa estima, que é uma constante. Porque está faltando um justamente. Dente ou está careado. Outro chega, quebrou uma prótese, o que eu faço? Né? Outro chega e quebrou o dente ali pela metade, então ele tem um dente grande e um pequeno, né? O cara olha até aquela janela, aí o indivíduo já fica transtornado. Outros... Tem os casos mais atípicos que a gente vê, né? O cara vai mergulhar e perde a dentadura. O outro está pescando, o colega chega por trás, empurra, o cara cai dentro do rio e perde também. Vai embora. Então, doutor, é uma série de fatores que até, de um outro lado, é muita responsabilidade. Mas tem uma parte engraçada da coisa também no meio. Doutor, é dentadura ou é prótese? Olha... A dentadura é devido ao local que ela usa, que é onde se coloca os dentes. Agora, a prótese é colocada em qualquer parte do nosso corpo. O que é a prótese? A prótese é colocada onde é um órgão não formado ou perdido. Então, a dentadura, ela veio o quê? Vem substituir os dentes que foram perdidos da boca. Agora, a prótese não, em então, ela é uma prótese. Então, nós falamos prótese total. A prótese total é uma dentadura. A prótese parcial é uma prótese que tem menos dente. A pessoa ainda tem os dentes remanescentes. A prótese unitária, que nós falamos, a prótese unitária é quando é um único dente. Então, aí varia o tipo de prótese que vai ser usada, porque todo dente que é colocado na boca, desde uma prótese total, que é uma dentadura, até uma prótese unitária, que é um dente só. Agora, o implante, ele é o quê? Uma prótese? O implante é uma prótese, ele vem substituir o dente perdido, né? E cada caso tem que ser analisado em separado, porque o implante, por exemplo, ele veio para ficar. E hoje o implante está sendo muito bem sucedido, e só que é o seguinte, tem que ver um profissional, primeiro, um profissional experiente, um profissional que tenha bastante conhecimento,
para não ter fracasso, porque o implante é uma coisa muito cara, porque é uma responsabilidade muito grande, tem que ser muito bem planejada. Para quê? Para que não tenha fracasso lá na frente, porque você vai investir um alto dinheiro, vai investir bastante dinheiro. As pessoas têm falado, doutor, olha, eu tô com um carro na boca, 20, 30 mil reais de implante dentário na boca, é isso mesmo? É isso mesmo, porque muitas vezes tem que fazer enxerto, às vezes você tem que associar um colega médico para fazer um enxerto. Tem muitos casos que já temos, né, os materiais adequados para isso. Mas tem caso que é complicado, porque a pessoa não tem mais osso. Então você tem que fazer um enxerto e dar um tempo para ver se aquilo ali vai pegar, vai dar sustentação. Porque não adianta você colocar um implante na boca da pessoa e aquilo lá não ter sustentação. E você coloca uma prótese em cima, conforme vai mastigando, dá um movimento de lateralidade e aquilo vai reabsorvendo e a pessoa acaba perdendo aquele trabalho que foi feito. Então há uma frustração porque ele investiu um alto dinheiro. A outra frustração que aquele sonho que ele queria realizar não foi realizado e acaba no final usando uma dentadura. Então é muito importante ser bem avaliado. E aquilo que eu disse antes, se vai fazer o implante, relate tudo para o profissional, os problemas de saúde que você tem. Agora, os implantes, então tem que se enxertar osso na boca? O implante ele é como você parafusar. Você não coloca uma bucha na parede? Sim, a mesma coisa. É a mesma coisa. Então ele vem enrosqueado, aquela coisa. Como se fosse uma bucha, vai colocar um quadro na parede. Justamente. Ou pendurar qualquer coisa. Você coloca, o primeiro é a base ali. É como se fosse a bucha ali. E depois, dá 6 meses, ou pode ser feito no mesmo dia, só que a pessoa tem que fazer uma dieta durante uns 6 meses. Mas a maioria, o pessoal opta por esperar 6 meses. Então o que acontece? Você coloca aquilo lá como se fosse aquela bucha, espera os 6 meses, radiografa, tá perfeito, tá bonitinho, aí tira aquele parafusinho que tá ali, molda e faz a prótese em cima ali sem nenhum problema. Bom, então um implante dentário, primeiro coloca a bucha. E a pessoa vai ficar 6 meses. Aguarda 6 meses. E pode também ser feito na mesma sessão com uma prótese em resina. Quer dizer, um dente em resina que ele é mais mole. Se ele bate o dente de baixo ou o dente de cima nele, ele pode até haver um desgaste, mas não é tão duro quanto a porcelana, que é o que normalmente o pessoal faz, a gente faz. O implante é de porcelana? A coroa normalmente para valer. Agora, então, mas quando eles fazem aquela carga rápida... É justamente isso que eu estava falando. Aí você não põe a porcelana, você põe a resina. Entendeu? Aí depois de um certo tempo você faz um planejamento com mais tempo, faz uma coisa mais esteticamente mais bonita. E aí você tem segurança que aqueles implantes que foram feitos já estão fixados ali sem nenhum problema. Aí você vai fazer a coisa com vontade, mesmo com... Doutor Antônio Dutra, então a pessoa para fazer um implante, o implante é 6 meses para ele definitivamente ficar valendo na boca da pessoa. Formar o osso ali em volta e fazer a fixação dele certinho. Porque o que acontece? É como o aparelho. O aparelho você puxa o dente, na frente dele, aquele dente do lado que está puxando, ele reabsorve o osso. Atrás ele forma osso. O implante ele é feito como se fosse um friso, aquele parafuso frisado. Aí ali, durante esses 6 meses, vai compactar o osso ali em volta e vai travar aquele implante ali dentro, aquele parafuso ali. Só que aquele parafuso ele tem uma rosca interna, que é onde vai ser colocado o dente depois. O dentista vai parafusar um dente naquele local. Naquele local, porque ele já vem adaptado para fazer aquilo ali. E não quebra? Não. Fica perfeito. Pode quebrar o osso, mas aquele implante que foi colocado lá dentro não quebra, não. E o que é que muda na vida da pessoa que tem um dente implantado? Muda muito. A estética, a segurança, a higienização fica mais fácil. É uma série de fatores. É um dente natural, como se fosse. É como se fosse. Depende da habilidade do dentista e depende da habilidade do protético que vai fazer o trabalho. Então, tem que haver uma harmonia entre
o profissional, o paciente e o protético. Então o protético bate o olho ali, já vê, ou o dentista já vai fazer a prova, que muitas vezes até trabalham em conjuntos. O protético, o dentista e o paciente ali. Doutor, nós vamos para um breve intervalo. Agora, em relação... Eu gostaria de continuar no próximo bloco sobre o consórcio para implante dentário. Existe isso aqui em São José dos Campos, mas o senhor explica daqui a pouco se há o consórcio para que as pessoas possam colocar o implante dentário. O doutor Antônio Dutra de Castro, ele que é especialista em bucomaxilofacial. Vai terminar o nosso bate-papo e eu não aprendi esse nome. É bucomaxilofacial. É o doutor Antônio Dutra, cirurgião dentista, hoje o nosso entrevistado, falando das consequências e também da facilidade de poder se implantar e fazer a higiene bucal através de um dentista. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT, e a presença do doutor Antônio Dutra de Castro, cirurgião dentista. Registrar aqui, doutor, a nossa audiência espalhada pelo Brasil, INPE DCTA aqui de São José dos Campos, que está te ouvindo agora, CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, a CLA em Alcântara, no Maranhão, Centro de Lançamento de Alcântara, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, nos ouvindo agora, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nos ouve também o CPTEC de lá, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e nesse momento também a unidade regional do INPE no Centro-Oeste brasileiro, que fica na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, Mato Grosso. Ouvindo o doutor Antônio Dutra. Estava falando Campinas, eu fiz estágio lá no Hospital Irmãos Penteado, em Campinas. Campinas é a CTI, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer. Eu tinha um professor que trabalhava lá e levava a gente para ajudar ele a fazer as cirurgias lá. Quem operou o João do Pulo? Ele operou o João do Pulo. O João do Pulo, que saudade. Foi deputado estadual. Então, né? O João do Pulo, quando teve aquele acidente, ele fraturou a cara também. Fraturou o rosto. Também. E o Dr. Garlipe fez a cirurgia dele e foi meu professor. Eu tive a felicidade disso. Aqui em Campinas, no interior de São Paulo. Doutor Antônio Dutra, olha, muita gente nos acompanhando nesse momento. Agora, cuidar do sorriso é uma atitude que vai além da estética, não é? Ter os dentes saudáveis diminui o risco de
de tudo, né? Até de infarto e tudo. As faculdades de todo o país oferecem o serviço dentário gratuito. Mas o implante não. Olha, já tem as firmas, né, que hoje montam cursos, por exemplo, a PCD, aqui em São José, a Ortogel, tem outros aí que eles cobram uma taxa, não cobram o valor que é cobrado de mercado. Bem menos. É bem menos, porque lá são alunos que estão fazendo, mas acompanhado por professores, então é um trabalho muito bem feito, e que a pessoa que tem menos condições financeiras pode participar disso daí. Logicamente vai demorar um pouco mais, mas vão ser muito bem atendidos nisso daí. E outras cidades do Brasil também têm, e eu tenho certeza que oferece isso daí também. Bom, doutor, mas... Agora, a pessoa que tem vontade de fazer, tem condição financeira, tem saúde boa que possa ser feita, é tranquilo, procurar um profissional, em poucos dias ele está com o implante na boca. Agora, quem não tem condições... Você falou Ortogel, a PCD, tem o SEDA aqui também. Agora, mas existe consórcio aqui em São José dos Campos ou no Vale? Que eu saiba, não. Ainda não. Ainda não. Então, seria bem-vindo, até porque quem ia receber as benesses seria o próprio cirurgião. Justamente, desde que ele seja credenciado. Por exemplo, tem a Uniodonto, que ela paga isso, né? É lógico que depois ela desconta. O doutor é credenciado da Uniodonto? Não é? Não, porque a Uniodonto ela mapeia a cidade, né? E você tem 3, 4 lugares no mesmo lugar, normalmente eles distribuem pela cidade. A verdade. Doutor Antônio Dutra, eu tenho mais perguntas para falar, está quase no final do programa. Qual a responsabilidade, voltar lá na criançada, dos pais em relação à prevenção? Olha, a responsabilidade dos pais é muito grande, porque até uma certa idade, o pai ou a mãe deve escovar o dente da criança. E a partir daí, ele pegar a orientação profissional para ver como é feita a escovação. E ele fiscalizar o filho, ver se o filho está escovando. Então, tem uns produtos que a criança pode ou fazer um bochecho, ou passar na boca, vai ficar onde tem placa bacteriana, vai ficar aquelas manchas azuis. E ali não foi escovado. Então, a partir daquilo ali, ele começar a se orientar e ele fiscalizar se o filho ou a filha está escovando o dente de maneira correta e fazendo o uso do fio dental. Por que o uso do fio dental? Porque o nosso dente tem o ponto de contato. Então, quando você passa o fio no terço médio do dente, pode ver que tem um ponto ali que ele passa, parece que dá um estalinho. Aquele lugar ali é o ponto de contato. É o lugar que a escova não passa. Então, o fio dental vai remover aquele resíduo alimentar que ficou ali, que a escova não tirou. Então é muito importante fazer o uso do fio dental e os pais assumir essa responsabilidade, dar uma olhada, levar o filho no dentista a cada 6 meses, verificar a alimentação base da criança, tirar o açúcar, tirar o refrigerante, tirar a mamadeira com açúcar, procurar desde criança fazer aquela bandeja colorida de bastante salada, de bastante fruta, para que as crianças tenham alimentação saudável. Doutor, agora, a gente falou tudo isso, e a dor do dente? Tem remédio caseiro? Não. A dor do dente é o seguinte, é aquilo que eu falo, a coisa já estourou, começou a doer, procure um profissional imediatamente. Porque se ele está sendo uma dor provocada com quente, com frio, com açúcar, pode ser que seja revertido, pode ser que seja feito um curativo, fez o isolamento, né, da parte interna com a parte externa, que seria você vai fechar aquele dente ali e não vai ter mais contato com a saliva. Aí em seguida, o profissional vai ver a profundidade dessa cárie. E muitas vezes o dente está doendo sem ter uma cárie. Pode ser um abscesso periodontal, pode ser um trauma. Pode ser um trauma lá de trás, de um jogo de futebol, de uma queda, de uma cotovelada, e depois de um certo tempo ele vai ter problemas ali, que muitas vezes nem é um abscesso com pus, aquilo ali forma um gás, e aquilo ali vai dar a impressão que ele cresceu, e quando você encosta a língua, é uma dor terrível. Então não fique tomando um monte de medicação, porque isso faz mal. Muitas vezes a pessoa encharca de remédio, toma 4, 5 comprimidos para ver se passa a dor, toma um monte de antibiótico para ver se desinflama, e não é esse o caminho. Vai no consultório, procura um profissional, toma uma anestesia, em seguida vai ver qual o caminho daquele ali, se tem condição de tratar,
se tem que ser amputado aquele dente, o que é que vai ser feito. Você vai livrar da dor muitas vezes sem ter que tomar um analgésico, porque a dor de dente é terrível. Agora, terrível mesmo. A pessoa só fica com dor de dente porque às vezes tem um descuido, às vezes tem uma fratura, né? No meu caso teve uma fratura, então você não tem outra alternativa porque ficou a polpa exposta. Mas quando a pessoa faz o cuidado de preventivo, é muito importante. E se você sentiu dor com quente, com frio ou com açúcar, coisa doce, procure imediatamente o dentista. Olha, às vezes é uma escovação que expõe os nervos na parte que a gengiva sobe, fica exposto os micronervos ali, e quando bate quente ou frio, ela tem dor. Então aquilo ali é aplicado um produto e em seguida feita uma restauração para aquilo ali não desgaste mais e não tenha mais problema. Doutor Dutra, a odontologia teve uma evolução. No caso, muito grande. No caso da dor, existe algum remédio no dentista que vai aplicar e vai tirar a dor na hora? Não, a gente dá anestesia, né? E logicamente você vai ver a posição que está aquele dente. Uhum. E em seguida ver qual tipo de doença que está acontecendo ali. Uhum. Se é uma cárie, se é um problema que a gente chama de pericoronarite, que é lá atrás, que o dente do siso fica coberto pela gengiva e ali embaixo vai entrando alimento e a pessoa não consegue escovar. Aquilo ali inflama, forma uma bolsa e é uma dor terrível. Então tem que ver qual tipo de patologia que está acontecendo para ser feito o tratamento. Agora, por que as pessoas têm medo do dentista? Não há necessidade de medo. Eu acho que você tem que ter medo de ter dor. Porque a pior coisa que tem é você chegar a ter a dor de dente. Porque a anestesia hoje já tem aquela anestesia, a anestesia que você, por exemplo, coloca o cheirinho no nariz e a pessoa respira ali e responde tudo que o profissional pergunta. E sem dor? Sem dor, quer dizer, o paciente está sendo... Agora, dependendo do caso, você passa uma pomada, dá uma anestesia bem devagarinho, a pessoa nem vai sentir, em seguida você trata sem nenhum problema. Normalmente, a anestesia é dada só na primeira sessão, você vai tratar um canal, depois na segunda já não tem mais anestesia. O senhor coloca nos seus chamados para que a pessoa tenha sempre uma boca sadia. Mas o Brasil é conhecido como um país de banguela. Deixou de ser? Ainda tem muito por fazer, Paulo. A gente que está na área, a gente vê que não é só aqui, não é só em Minas Gerais, é no Brasil inteiro. Apesar de que hoje o povo está valorizando mais o sorriso. Mas ainda há muito o que fazer nessa área ainda. E é uma área muito extensa do corpo humano. Porque é uma área onde tem mais de 10 especializações. O Brasil Sorridente é um programa do Governo Federal. Do Governo Federal, uma política nacional de saúde bucal que tem mudado a atenção da saúde bucal no Brasil. Isso tem ajudado os dentistas? Olha, Paulo, é o seguinte, eu acho que cada um faz a sua parte. Tem as prefeituras que tem os profissionais lá na parte deles lá. Né? Uhum. Igual eu falo, eu faço a minha parte aqui, faço a minha parte em Minas. Eu teve um carnaval que eu estava aqui sem fazer nada e eu pensei comigo, o que eu vou fazer? Lógico, hoje lá já mudou, mas naquela época eu atendi 44 pessoas lá na roça, na casa da minha mãe, lá improvisei um negócio lá, atendi 44 pessoas nos 3 dias de carnaval. Graças a Deus não tive uma infecção. E muita gente cuidou comigo aquela vez, até hoje não vou tomar no profissional. Quer dizer, é só na dor e só na hora. E só na hora. Então, são coisas que a educação do povo é muito importante. Você fazer o esclarecimento aqui através da rádio aberta para que vá para outros lados, é muito importante. Porque muita gente, às vezes, está com aquele problema na boca, mas falta esclarecimento, falta orientação. Antes de eu vir para cá, por exemplo, eu atendi um senhor que ele falou, não, nunca cuidei. Entendeu? Quer dizer, hoje está no... Hoje, a terceira vez que eu atendo ele hoje, você tem que ver a felicidade que está aquele senhor com 72 anos. E nunca foi de ir ao dentista? Não.
E hoje eu cuidei dele, a terceira vez que ele foi, você tem que ver a felicidade dele. E ele deu uma sorte danada que ele tem uns dentes ótimos. Então, falta o quê? Falta a prevenção, falta fazer remoção de tártaro, algumas cáries, tirar aquelas raízes que quebrou ali, ele nunca se preocupou. Então, essa parte eu já fiz tudo, já mudou 90% a saúde bucal dele, em 3 sessões. Dr. Antônio Dutra é cirurgião dentista, especialista em bucomaxilofacial. Agora você aprendeu. Na última, hein, doutor? Doutor, aonde as pessoas, em especial os estudantes de odontologia, possam encontrar o Dr. Antônio Dutra? Eu trabalho aqui na Floriano Peixoto, 212, aqui no centro. E na sexta-feira eu trabalho em Gonçalves, né? Em Minas Gerais. Tem que dar um pouquinho para quem me ajudou quando eu comecei a vida, né? Você começou lá em Gonçalves, em Minas? Eu saí da roça, fui para Gonçalves, fiz 4ª série e depois que eu fui embora. Mas... E veio fazer odontologia aqui em São Paulo? Eu fiz odontologia em Bragança, mas eu fazia Bragança, mas a gente tinha a turma de professores que trabalhava no Hospital Bandeirantes de São Paulo, a gente ia para lá, trabalhava no Beneficência Portuguesa de Amparo, ia para lá, trabalhava no Irmãos Penteado, ia para lá. Então a gente acompanhava os professores da gente porque a gente queria um pouco mais. Poxa, que bacana, é o doutor benemérito, doutor Antônio Dutra de Castro. E Gonçalves é um prazer, né? Porque eu vou para lá, igual eu falo, se eu chegar aqui e eu atender um, tá bom. Se eu atender 10, tá ótimo. Mas chega lá, você não tem celular, você não tem ninguém. É um descanso. É prazeroso. É prazeroso e vale a pena. E atende todo aquele povo de Gonçalves. Mande um abraço lá. Mas lá é muito gostoso. Professor Janani. O professor Janani, o Wagner Rezende Camargo. Wagner Rezende Inclusive é o meu consultório na casa do filho dele lá. Que maravilha. Aqui em São José dos Campos, Rua Marechal Floriano Peixoto, 212. O telefone 3941 5812, ou encontra o Dr. Antônio Dutra pelas redes sociais. Também. No Facebook? Facebook, Antônio Dutra de Castro. Antônio Dutra de Castro. Doutor Antônio Dutra, em nome do SINDI-CT, muito obrigado pela entrevista aqui no Clique Jornal. Paulo, foi um prazer em estar aqui. Eu acho que o pouco que a gente dá é muito valioso, é muito gostoso, porque aquilo que a gente quer ver é as pessoas bem. E principalmente quando você vê a pessoa sem dor, aquilo que você falou, o maior prazer da gente, o dinheiro é uma consequência. É uma consequência. Mas o prazer da gente ver as pessoas bem é muito importante. É a maior riqueza. E sem dor, melhor ainda. Nossa, não tem nem comparação, cara. Quantas pessoas chegam ali que você vê que estão transtornados. A partir do momento que você deu uma anestesia, ele já sente aliviado, você vê que muda totalmente a fisionomia daquele indivíduo. E pagamento, aquilo ali, não tem como dizer, olha... Não tem preço. Né, não tem preço. E nós, infelizmente, precisamos do dinheiro, que nós precisamos sobreviver. Mas o carinho que a gente cuida das pessoas é o melhor que a gente pode fazer, né? É a melhor contribuição. E contribuição, e depois outra, né? A gente vê isso aí, as coisas que a gente recebe, um traz uma coisa de um lugar, outro traz de outro, outro traz de outro. Que coisa Outros boa. passam lá, eu passei aqui para te tomar um café, tal, não sei o quê. Então isso é uma coisa que faz parte da vida e a gente tem que estar bem e viver bem, porque nós estamos aqui para isso, a vida passa muito rápido e o que nós levamos é a coisa boa que a gente faz. Maravilha. Doutor Antônio Dutra de Castro, cirurgião dentista, especialista em bucomaxilofacial, é isso? Maxilofacial. Acabei me envolvendo mais uma vez. Esse é o Dr. Antônio Dutra de Castro, aqui no Clique Jornal. Muito obrigado a todos, ao senhor e à senhora, pelo clique, viu? Ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. A nossa editora é a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e o presidente é também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, obrigado pela companhia, audiência e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.